Olá, galera. Tô aqui com o meu amigo, meu companheiro de quarentena, já que Lucas está dormindo, Simone também. Talvez esteja um pouco de madrugada. E aí estamos nós aqui, preparados para gravar mais esta aula para vocês. E dando continuidade ao nosso tema, a gente começa a falar de blocos econômicos. Então é uma revisão, né? Vocês já estão aí bastante inteirados desse assunto, né? Não é não? E aí a gente vai seguir o nosso baile aí falando sobre esses blocos econômicos. Só para a gente relembrar aqui, um bloco econômico é o quê? É uma organização entre países, né, com interesses mútuos de desenvolvimento econômico, né? Eles funcionam da seguinte maneira, através da facilitação do fluxo, principalmente de mercadorias entre os países membros desses blocos, né? E a principal forma de fazer isso é através da redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, tá? Essa aí é a principal forma de ampliação de integração econômica entre os países. Então, o tipo mais simples de bloco econômico é a zona de livre comércio. A zona de livre comércio ela prevê exatamente isso, a redução e eliminação das tarifas alfandegárias. Um exemplo desse tipo de bloco econômico é o antigo NAFTA, que é formado por Estados Unidos, México e Canadá, que foi reformulado recentemente, né, pelo presidente Donald Trump, e mudou a sigla para essa coisa impronunciável aí, né? Então, as mercadorias entre os países Estados Unidos, Canadá e México circulam livremente. Mercadorias, tá, pessoal? Lembrem-se que os Estados Unidos não gostam muito de mexicanos, né? Então, as mercadorias circulam livremente entre esses países. Então, essa é a forma mais simples, essa é a forma menos complexa de organização de blocos econômicos. Uma versão mais aprimorada da zona de livre comércio é a União Aduaneira. Um exemplo de união aduaneira é o nosso Mercosul, que é formado basicamente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a Venezuela foi suspensa, né, já que os governos, principalmente do Brasil e da Argentina, passaram a considerar a Venezuela como uma ditadura, ou seja, que não respeita os princípios democráticos e tudo mais, e por isso a Venezuela foi suspensa desse bloco econômico. Então, a União Aduaneira, como eu falei, ela é um aperfeiçoamento da zona de livre comércio. Então, ela tem tudo que a zona de livre comércio tem, mais a TEC. O que é a TEC? A TEC é a Tarifa Externa Comum. Então, além de regulamentar a comercialização entre os países membros, a União Aduaneira ela regulamenta também a comercialização com não membros. Então, todos os países membros de uma União Aduaneira utilizam a mesma tarifa para comercializar com países não membros. Tudo bem? Entendeu? Beleza? Ok. O mercado comum é uma união aduaneira também aprimorada. Por quê? Além de ter tudo que a união aduaneira tem, ela ainda permite a livre circulação de capitais, de serviços e de pessoas. Tá? Isso aqui, inclusive, a gente pode ver uma característica do Mercosul, a livre circulação de pessoas, já que você pode circular pelos países membros do Mercosul usando só o seu RG. Né? E aí, mais uma vez, surge aquela pergunta: o que Ronaldinho Gaúcho estava fazendo no Paraguai com um passaporte falsificado se ele só precisava de um RG para ir para lá? Né? Mistérios da humanidade. Enfim. Então, aqui no Mercosul, a gente tem uma característica de mercado comum. Por quê? Inclusive, a sigla do Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Porque, apesar de ser uma união aduaneira, o objetivo no ato de criação do Mercosul era um belo dia se tornar um mercado comum. Ah, Henrique, isso vai acontecer? Sinceramente, não sei. Por quê? A atual conjuntura política não é muito favorável. Por quê? O governo do Brasil e o governo da Argentina de hoje não se bicam, né? Porque são opositores aí, ideologicamente falando. Logo no início do governo atual, o presidente disse que o Mercosul não era uma prioridade para ele. Então, todas essas coisas aí indicam aí um certo enfraquecimento do Mercosul. Tá? Exemplo de mercado comum, o antigo mercado
mercado comum europeu, que não existe mais. Hoje a gente não tem nenhum mercado comum existindo de fato na atualidade. Tá? A evolução desse mercado comum é a União Econômica e Monetária, que é tudo que tem o mercado comum mais a moeda única. Exemplo disso, a União Europeia, que é justamente a razão pelo mercado comum europeu ter deixado de existir, porque ele evoluiu, ele é um Pokémon evoluído, e se tornou uma união monetária com o surgimento da União Europeia, que, inclusive, fala-se bastante numa crise profunda na União Europeia por conta do próprio coronavírus, né? A forma como os países têm atuado, as diferenças, né, de pontos de vista de atuação de diferentes países e tudo mais, isso tem colocado em risco essa integração, segundo alguns especialistas, né? Então, são basicamente esses 4 blocos econômicos que existem, e como vocês puderam perceber, eles seguem uma evolução, né? Eles seguem características básicas e que vão se aprimorando e se tornando novas formas de organização e de integração. Hoje, o que nós temos aqui, a União Econômica e Monetária, é a forma máxima de integração que a gente conhece, tendo a União Europeia como o bloco econômico mais avançado e com maior integração que a gente já teve em qualquer organização econômica entre países. Tudo bem? Aí a gente começa a falar um pouquinho sobre alguns blocos econômicos. A gente não vai falar de todos, porque existe uma quantidade significativa de blocos econômicos no mundo. Então a gente vai falar dos que interessam para a gente, né? Dos que podem aparecer em provas e tudo mais, começando pelo Mercosul, que é o nosso, né? Que é o resultado, ele foi formado a partir da assinatura do Tratado de Assunção e é o bloco econômico mais importante que a gente tem na América Latina, tá? Existem outros blocos econômicos aqui, mas que não têm o nível de integração e de relevância econômica do Mercosul, certo? Aqui a gente fala em progressiva integração aduaneira e futuro mercado comum, mas a gente esbarra naquelas coisas que a gente falou ali no slide anterior, né? Tudo bem? E o Mercosul tem alguns parceiros também, ou seja, tem a incorporação de outros países, mas apenas como zona de livre comércio. Então, além dos países membros, a gente tem também alguns países que funcionam como parceiros econômicos do Mercosul. Esse mapinha vem mostrando aqui os países membros, a Venezuela aqui suspensa e a Bolívia aqui aparecendo como candidato. Mas a Bolívia também, até pouco tempo atrás, até a renúncia do presidente Evo Morales, também tinha uma forte divergência em relação ao governo brasileiro, né? Hoje, a Bolívia conta com uma presidenta interina, que era vice-presidente do Senado, né? Já que quando o Evo Morales renunciou, todos os sucessores seguintes foram renunciando também. E aí, consequentemente, a situação política boliviana hoje ela é bastante complexa e bastante conturbada, tá? Aqui tem algumas informações também, a população do Mercosul, né, o PIB do Mercosul e o território ocupado pelos países do Mercosul, aqui nessa imagem ainda considerando a Venezuela, né? Então aqui, ó, um PIB significativo de 3,3 trilhões de dinheiros, ok? Aqui mostrando os estados associados do Mercosul. Então a gente tem o Chile, a Bolívia, o Peru, a Colômbia e o Equador. Então, com esses países aqui, o Mercosul tem relações típicas de zonas de livre comércio, né? Por isso que são estados associados, mas não são estados membros. Os membros, né, os membros plenos, são esses aqui, com a Venezuela, como você já sabe, estando suspensa. E alguns estados observadores, ou seja, que têm relações econômicas com o bloco, mas que não é uma relação íntima, por assim dizer, né? A participação dos países no PIB do Mercosul, então a gente vê que o Brasil é disparado a principal economia, né? Aparecendo a Argentina aí como segunda principal economia desse território. Esse gráfico também mostra a participação da Venezuela, que é essa parte roxinha aqui, né? Mesmo a Venezuela estando suspensa. Esse aqui é um dos principais símbolos de integração do Mercosul, que é a placa do Mercosul, né, que vocês com certeza já têm visto rodando em alguns veículos e provavelmente até alguns de vocês, o carro da família de vocês já tem essa placa, né? Essa placa é uma placa comum para os países membros do Mercosul,
né, que demonstra aí um avanço nesse processo de integração. Né? Esse projeto ele já é relativamente antigo, mas ele só começou a ser implantado nos últimos anos, né, vendo a se tornar obrigatório aqui no Brasil há pouco tempo também. Hoje, se você compra um carro novo ou se você faz uma transferência de propriedade do veículo, essa placa já se torna obrigatória. Né? Então, quem tem a placa antiga ainda pode continuar com ela, mas a partir do momento que o carro for vendido, por exemplo, o novo dono já tem que colocar essa nova placa aí. Beleza? O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que é o NAFTA, foi criado em 1994 com um objetivo muito simples: concorrer com a União Europeia. Tá? A União Europeia surge como principal bloco econômico do mundo e os Estados Unidos como uma forma de tentar fazer frente a essa expansão do domínio econômico mundial por parte da União Europeia, lança esse bloco econômico com o objetivo aí de eliminar as barreiras comerciais entre os países membros. Mas, em 27 de agosto de 2018, o presidente Donald Trump anunciou o fim do NAFTA porque considerava os acordos comerciais do NAFTA desvantajosos para os Estados Unidos. Então, ele acaba com o NAFTA, na verdade, faz uma reformulaçãozinha aqui e ali e muda o nome. A principal coisa que mudou nesse bloco econômico foi o nome, tá? Então, ele troca uma coisa que era pronunciável, ok, para essa coisa aqui que soa mais ou menos como... Ok? Área de ocupação desse bloco econômico, Estados Unidos, Canadá e México, né? A Comunidade Andina das Nações, que era antigamente chamado de Pacto Andino, é uma zona de livre comércio formada em 1969, ou seja, é bem antiguinho, né? Aqui os países membros: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, sendo o Chile que deixou o bloco em 77 e a Venezuela que deixou o bloco em 2006. Então, o que acontece? É um bloco econômico fragilizado, com problemas fortes de integração, porque com países deixando o bloco, e aí alguns países em situações complicadas com os vizinhos, então tudo isso vai dificultando um pouco aí esse processo de integração, né? A Bolívia, por exemplo, numa instabilidade política gigantesca nos últimos tempos. A Colômbia, que teve problema sério com o Equador recentemente por conta de... como é que fala? Violação de fronteira, por assim dizer, né, com militares ultrapassando a fronteira. Então, a integração desse bloco econômico acaba se tornando bastante complicada, né? A área de ocupação desse bloco. Aqui tem a APEC. A APEC é criada em 89 e o objetivo é o objetivo básico dos blocos econômicos: reduzir taxas e barreiras alfandegárias entre os países membros, né? E aí o que acontece? É gigantesco, porque pega os países asiáticos, mais os países da orla do Oceano Pacífico, então pega também países do continente americano. É gigantesco, né? E o objetivo aí é a formação de uma zona de livre comércio. A APEC ela é bastante importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um interesse bastante significativo nesse bloco, porque enxerga nele uma forma de diminuir a influência econômica tanto do Japão quanto da China. Né? Então, os Estados Unidos se coloca ali, se lança nesse mercado, nessa região do Pacífico, e aí, consequentemente, começa a fazer frente com esse domínio chinês e japonês ali naquela região. Tudo bem? Aqui, como vocês podem ver, a área de influência da APEC é gigantesca, né? Com exceção dos países ali da América Central, do Equador e da Colômbia, né? Os países praticamente todos aí da costa do Pacífico, ok? E a Coreia do Norte ali também, que aparece fora, por razões óbvias, né? E o SADC, que é na África, né? No sul da África. Esse bloco é criado em 1992 e tem como objetivo principal aí, muito mais do que uma integração econômica, a garantia de paz na região, né? O SADC tem como objetivo final a formação de um mercado comum, mas a gente sabe que é uma coisa distante, porque é uma região problemática do continente africano, embora tenha regiões piores. Se a gente for pensar na região do Chifre da África, o norte da África hoje também com problemas sérios, na Líbia, por exemplo, mas essa região também é problemática, né? Apesar de ter alguns países com situação econômica
Eu uso a versão gratuita do programa que só grava 15 minutos. Eu sempre esqueço de controlar o tempo, então o vídeo parou. Então vamos lá, dando continuidade. Como eu ia dizendo, é uma região muito problemática, né? Que é a região aí do sul da África, e tem como principal parceiro econômico a União Europeia, tá? Vou botar a caneta aqui, que a caneta parou de funcionar também. Ok. Então, a União Europeia aí como principal parceiro econômico desse bloco localizado no sul da África, ok? Aqui, a localização. Então, ó, tem a África do Sul, tem Madagascar, tem a Suazilândia, tem Angola, Moçambique, né? Então, uma grande quantidade de países aí nessa porção sul da África, que inclusive vive problemas seríssimos relacionados à AIDS, por exemplo, né? E a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que foi criada em 1967 com o objetivo de eliminação de barreiras alfandegárias, né? Também com o objetivo de crescimento econômico e de fomentar a paz e a estabilidade política nessas regiões aí do Sudeste Asiático. Aí. E, por fim, nós temos a Comunidade dos Estados Independentes, que surge após o fim da União Soviética, né? Com a dissolução da União Soviética em 1991, a Rússia estimula a criação dessa zona de livre comércio, com o objetivo inicial de que não haveria hegemonia de nenhum país e que todos os países teriam aí o mesmo peso, por assim dizer. Mas na prática não é isso que acontece, né? A Rússia controla e dita as regras na Comunidade dos Estados Independentes, que foi formada por quase todos os estados que se formaram com o fim da União Soviética, menos 3, Estônia, Letônia e Lituânia. Tá? Galera, aqui tem a imagem, né, de provavelmente todos os blocos econômicos existentes. Quem tiver aí curiosidade e tudo mais pode dar uma olhada. Dúvidas, me procurem, a plataforma serve para isso, né? E eu espero aí poder estar juntinho de vocês aí muito em breve também. Dá tchau pra galera. E é isso, galera. Até breve. Um beijo.